Will Smith é o meu herói. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre o caso histórico que aconteceu na última edição dos Oscars, que foi algo histórico e até algumas pessoas estão achando que isso foi fake, isso foi planejado e tal. Bem, qual é a sua opinião? Foi montado, foi montagem, é mentira, é verdade? E eu quero falar desse vídeo de alguns pontos talvez mais importantes, tá bom? Bem, primeiramente eu quero dizer o seguinte, cara, eu já falei para alguns amigos próximos várias vezes, Will Smith ele é o melhor ator da nossa atualidade, do nosso tempo, junto com Tom Hanks, que eu também gosto muito. Para mim o melhor filme que ele fez foi Eu Sou a Lenda, foi um dos poucos filmes que eu vi 2 vezes, 3 vezes. Eu não gosto de ver filme repetido, mas esse eu vi várias vezes e amo, cara, ele é muito talentoso. Então, eu quero começar esse vídeo falando por que o Will Smith é o meu herói. Depois disso, eu virei mais fã ainda desse cara. Mas eu preciso iniciar dizendo que quando eu afirmo que o Will Smith é o meu herói, quem está dizendo isso é o Samuel homem, Samuel marido, Samuel carnal, Samuel óbvio, natural, responsivo às atitudes explosivas, sanguíneas ou coléricas da nossa personalidade. O homem, ele tem no seu DNA algo natural de proteção. Então isso é algo que talvez eu faria algo semelhante, ou sairia, ou talvez xingaria, sei lá o que eu faria também. Então assim, eu não quero de maneira nenhuma me colocar num patamar de maior santidade ou de maior perfeição, porém, o Samuel que está aqui, espiritual, guiado pelo Espírito, sob domínio do fruto do Espírito, domínio próprio, que crê no Evangelho de Deus, ele não vê o Will Smith como um herói e vê como um homem depravado, errou feio, assim como o comediante. Bem, eu não vou nem falar da piada do comediante, não é porque estamos todos em concordância que foi algo totalmente desnecessário, ofensivo, infeliz e realmente ele merecia um tapa na cara, uma bufetada. Pessoal, as Escrituras, Jesus ele nos ensinou a ter uma reação diferente daquilo que o mundo chama de óbvio e natural. Eu queria compartilhar com vocês que quando eu fiquei sabendo disso, né, todo mundo está falando disso, é o maior trend do Twitter, né, todo mundo está falando sobre isso e usando os memes e tal. Eu, humanamente, adorei aquilo, porque eu falei, cara, realmente ele merecia isso, merecia essa bufetada. Humanamente, carnalmente, nós celebramos isso. Agora, o que a Bíblia nos ensina é algo contrário, são atitudes contrárias. Então, assim, pessoal, se você crê que essa é a reação natural, você precisa rever o seu conceito do Evangelho. Por quê? Porque o teu Deus, que é Jesus, ele não foi um homem que revidou. Pelo contrário, ele morreu como um cordeiro, calado, mudo. Ele aceitou ali uma punição. Samuel, mas ele tinha que morrer para que o propósito da redenção em Cristo Jesus fosse cumprido. Sim, ali também, pessoal, ele também exemplifica, porque a palavra fala que aquele que não tinha pecado se fez pecado. Tá? Então, claro que tinha um propósito, ele tinha que receber aquela tratamento ruim do homem, ser escarnecido, ser zombado, ser maltratado. Claro, sim, tinha um propósito, mas isso também refletia muito o caráter de Jesus e nós, como seus seguidores, deveríamos fazer o mesmo. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte: Jesus ali no Sermão do Monte estava explicando para os seus discípulos sobre aquilo que iria mudar com a nova lei, no seu novo tempo, o tempo da graça. E ele diz o seguinte: olha, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Aqui então Jesus estava orientando os discípulos. Por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles tinham uma aparência externa de piedade e justiça, mas internamente eles eram ocos, vazios e não se moviam em compaixão. Então eu não estou aqui querendo uma performance externa, uma performance de retidão, santidade e justiça.
mas eu quero te encorajar a pensar que nós tenhamos sim uma performance de justiça e retidão, porque isso vem de dentro, é o que nós somos por dentro. O evangelho é uma mudança de dentro para fora, e não de fora apenas para fora, para mostrar que nós somos retos. Isso é importante que entendamos. Eu mesmo tive um episódio uma vez andando com a minha esposa, que a gente estava comprando um perfume, uma vela num comércio em Jerusalém, e ali era um comércio que majoritariamente eram vendedores muçulmanos, tá? E ele foi muito brusco e ríspido com a minha mulher e tirou o produto da mão da minha esposa, e naquele momento ele ficou falando lá numa língua que eu não entendia, e cara, eu fiquei muito alterado e com muita raiva, e comecei a discutir com aquele cara, levantando a mão e indo para cima dele. Claro que não bati nele, não teve briga, mas em alguns segundos outros vendedores ali do lado começaram a vir contra mim, porque eram também pessoas que iriam a favor dele, não, mesmo se eu tivesse com a razão. Então, às vezes, atitudes que não são pensadas, atitudes às vezes inconsequentes, depois a gente se arrepende, porque são reações óbvias, mas o Evangelho nos ensina a nos mover e reagir de acordo com o Espírito, e não por reações temperamentais por causa da nossa personalidade. A nossa personalidade precisa ser moldada pelo Espírito. Então eu preciso fazer um ponto importante. Will Smith é o meu herói, o herói da carne, do homem, do marido, mas ele, de acordo com as Escrituras, ele é um depravado, um pecador que precisa de Jesus, precisa de se arrepender dos seus pecados. Assim como esse comediante faz uma piada estúpida, idiota, ele também é um homem depravado, mostrando que tanto um quanto o outro merece a condenação, merece a punição de Deus, porque somos depravados e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Tanto aquele que faz a piada ruim, quanto aquele que se levanta com um posicionamento de triunfo e que a gente até mesmo que a gente celebra, porém ainda assim é um pecador e precisa de se arrepender. Muito legal, uma observação que 2 dias depois, ou ontem, né? Um dia depois, Will Smith faz uma declaração pública pedindo desculpas. Isso sim é uma atitude nobre, reconhecendo que ele errou. O mais engraçado, naquela mesma noite, Will Smith ele ganha o Oscar de melhor ator, e no seu pronunciamento ele fala sobre amor. Ele fala que ele quer proteger sua família, e novamente, isso é uma informação parcial e alterada do Evangelho. Nós podemos falar do amor, mas se nós podemos viver o amor só com aqueles que nos amam e concordam com a gente, esse não é o amor que Jesus nos ensinou, pessoal. Então assim, é importante, você precisa tirar alguém da equação da sua fé. Ou o seguinte, se você ama Jesus, um cordeiro mudo que morreu sem triunfar diante dos homens, você não pode amar um homem que dá bufetada num comediante que fez uma piada estúpida. Entendeu a ideia? Não tem como a gente ter dois senhores. Não podemos amar a ideia de um Jesus, de um Deus perfeito que morre como um cordeiro mudo, e também amar um herói humano que faz o que talvez todos nós gostaríamos de fazer. Mas isso é a diferenciação de ser guiado pela carne ou guiado pelo Espírito. Para terminar, eu quero que você analise aquela frase que é muito conhecida entre nós cristãos, que Jesus também no capítulo 5 de Mateus, ele nos ensina algo. E ele fala sobre o seguinte: olha, vocês ouviram na lei de Moisés que a vingança era o seguinte, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bofetear a sua cara, a sua face esquerda, você dará a face direita. Ou seja, a graça, ela traz mais responsabilidade e respostas mais difíceis para a nossa carne, para o nosso ser humano, o nosso ser natural. E assim, ser guiado pelo Espírito às vezes, sabe, renunciar o nosso ímpeto e ter domínio próprio. Então assim, pessoal, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que talvez eu faria até pior, mas eu quero afirmar que o seguinte, que a gente não pode celebrar atitude nenhuma nem outra. O que a gente precisa celebrar é a viver como o Evangelho nos orienta e nos direciona. Então eu queria deixar esse vídeo aqui pensando, e aí, o que você achou? Coloque aí no seu comentário como você acha que você reagiria. E tem uma frase que o crente fala muito. Eu sou crente, mas eu não sou otário. Se pisar no meu calo, também é uma frase errada, fora do contexto, fora das escrituras. Entende?
A Bíblia é muito clara sobre a gente saber renunciar, pessoal. Então, a gente precisa avaliar isso, porque não é o que seja óbvio, é o que é de acordo com a palavra de Deus. E isso não te inopera a defender a sua esposa, defender a sua família, ser homem quando você precisa ser homem, ser protetivo. Não é isso que a gente está falando. A gente não está falando de ser passivo, a gente só está falando de responder de acordo com as Escrituras, da mesma forma, tá bom? Então que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo aí e vamos ser guiados pelo Espírito e não pelas nossas atitudes impetuosas e precipitadas, que depois a gente já vai acabar se arrependendo e pode ser muito pior do que aquele momento que a gente não pensou. Valeu? Deus abençoe.